Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Estamos nessa segunda semana da Quaresma e, na medida que nós vamos caminhando, Deus, Ele vai nos aprofundando na fé e nos levando às realidades futuras. Não enquanto um futuro que está relacionado a esse tempo, mas o futuro eterno. Existe uma eternidade que nós precisamos lutar para chegar lá. Só que essa eternidade ela poderá nos levar ou para o céu ou para o inferno. E é interessante que nessa parábola Jesus ele veio do céu para falar para nós que o inferno existe. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? Dentre tantas verdades que Jesus falou, dentre tantas coisas que Jesus veio nos ensinar, ele fala do reino dos céus, mas ele vem hoje dizer para nós que o inferno existe e o inferno é um lugar de tormento.
E não é de tormento passageiro, é de tormento eterno, ou seja, é um tormento que nunca mais vai parar. E na Quaresma, nós precisamos refletir sobre isso. Porque, meus irmãos, essa realidade não se medita mais. Nós estamos acostumados a ouvir de tudo nos púlpitos da vida, né? Mas quando chega nessa realidade, muitos de nós sacerdotes, nós fugimos e não queremos falar. Falamos de outras coisas, mas disso aqui não. Aí a pergunta é porque não acredita? É porque acha que vai causar medo em vocês? Ou porque a pessoa deve estar vivendo uma vida errada e é melhor não encarar essa realidade e fugir para um outro lado? Pois bem, todos os anos, na quinta-feira da segunda semana da Quaresma, a igreja nos coloca para refletirmos sobre isso. Vejam só, esse Lázaro, né? O rico, melhor dizendo. Esse rico, ele simboliza as pessoas que vivem nesse mundo e vivem nesse mundo como se Deus não existisse. E uma vez que Deus não existe, eles vão vivendo tudo aquilo que é preciso viver, as vaidades, vai vivendo uma vida de qualquer jeito, os prazeres que o mundo oferece. E se nós olharmos ao nosso redor, nós veremos que realmente é assim. As pessoas estão vivendo nesse mundo como se Deus não existisse e como se um dia não fosse ao encontro de Deus. Então, vamos usar dos prazeres que o mundo oferece. E tem aqueles que levam uma vida sofrida, né? Uma vida sofrida, ou seja, é um sofrimento eficaz, que luta para não viver isso, porque primeiro não querem ofender a Deus, e segundo, porque amam a Deus, e terceiro, porque querem viver com Deus. E aí vocês viram, né? Chegou um momento que a vida dos dois nesse mundo terminou. Como a nossa vida um dia vai terminar. A minha vida vai terminar. A vida passageira. Porque a nossa alma, ela é eterna. O nosso corpo, ele vai morrer. A nossa alma vai ao encontro de Deus. Um dia nós vamos nos deparar com isso. E meus irmãos, não esqueçam disso, não tem idade. Pode ser na barriga da mãe, pode ser logo após o nascimento, pode ser depois de alguns anos de vida. Eu consegui chegar a 53 anos, é um milagre. Estou dizendo para vocês, é um milagre eu ter chegado aos 53 anos. Poderia não ter chegado. Eu poderia já ter morrido ali no dia do parto, porque minha mãe disse que eu nasci com o cordão umbilical em volta do meu pescoço. Eu poderia ter ido ali. Eu acho até que seria melhor. Porque pelo menos a vida eterna com Deus já estava garantida, sem nenhum pecado. Só o original, né? E aí é Deus com Deus e Deus comigo. Mas nesses 53 anos de vida que eu tenho, meu Deus, como é
difícil viver na graça de Deus, viver na santidade, ainda mais do mundo que não proporciona. Esse mundo não me ajuda. Eu estou falando eu. Que talvez o mundo ajude você, mas esse mundo não me ajuda a ser santo. E se eu não estiver lutando constantemente, evitando isso, evitando aquilo, às vezes querendo aquilo, mas eu não posso, e eu tenho que lutar, porque está aí, está em evidência. Se eu não tiver, Deus poderá me pegar de surpresa e me chamar. Deus não pode me pegar de surpresa. Eu tenho que estar na vigilância constante para que as tentações e as coisas que esse mundo me oferecem, eles não possam me levar de qualquer forma ao ponto de acontecer isso que aconteceu com esse homem aqui, o rico. Estava lá na região dos mortos, como está dizendo aqui, que é o inferno, no meio dos tormentos, e pedindo a Deus um alívio. Me alivia, eu não aguento mais. Pede pelo menos que Lázaro coloque uma gotinha, meu Deus do céu, uma gotinha de água para aliviar, uma gotinha. A coisa é muito séria. Como é que uma gotinha vai aliviar? Imagine você num momento de extrema sede, muita sede, muita sede, muita sede. Aí você diz assim, se pelo menos tivesse uma gotinha de água, eu ia matar a minha sede. Não mata. Tem que ser um copo, 2 copos, 3 copos de água. Só que é um momento de tormento. É um fogo que consome, ou que queima, mas não consome. Olha bem, para nós entendermos melhor isso, pegue um papel, pegue um palito de fósforo e queime o papel. O que é que vai acontecer? O papel vai ser consumido, ele vai virar cinzas. O fogo do inferno, a alma, ela queima com aquele fogo, mas como a alma é eterna, ela não consome, ela não vira cinza, ela fica perfeita como ela é. Só que o fogo queima, não consome. E aí entra o tormento, sofrimento, gritaria, ranger de dentes, como Jesus falou. E isso eternamente, nunca mais isso vai passar, nunca mais, é para sempre, queimando, queimando, queimando. Os santos, eles dizem assim, para você fazer um testezinho para saber o que é o grau da forma como o fogo queima. Você acende uma vela, coloca o seu dedo ali e conte 3 segundos. 1, 2, 3. Olha, o que é 3 segundos? É isso. 1, 2, 3. Passa rápido. Coloque o dedo no fogo e conte 3 segundos para você ver. 1, 2, 3. Para! Agora veja, 3 segundos é uma
a eternidade para quem está queimando. Agora, imagine isso eternamente. Eu sei, as pessoas hoje elas estão acostumadas, nós fomos convencidos do amor de Deus, que Deus é amor, que Deus é Pai, que Deus é misericórdia. Nós fomos convencidos disso e é verdade. Meus irmãos, é isso mesmo. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é perdão, Deus é tudo. Deus só não é sem vergonha, meus irmãos. Nós não podemos usar do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, para nós ficarmos fazendo o que Ele não quer que a gente faça. E aí entra realmente a justiça divina, porque não é Deus quem vai nos mandar para lá. Você vê aqui na parábola, né? Ele já foi direto. É nós que iremos, por quê? Porque Deus disse para fazer isso e nós fizemos aquilo. Deus disse, não faça isso, e nós fizemos. Ah, Senhor, afinal de contas, né, o Senhor é amor, né? Aí vai lá e faz o errado. Aí, Senhor, o Senhor é misericórdia. Aí vai lá e faz o errado. Aí o Senhor, porque o Senhor é isso. Só que quando a alma sai, agora é a justiça divina. Quando é que os homens, os cristãos desse tempo vão entender isso? Parece que os cristãos do passado entenderam, os de agora não entendem, eles estão tão convictos da misericórdia, do amor, do perdão de Deus, que eles não acreditam que Deus iria permitir de nós irmos para o inferno. Deus não quer, mas nós iremos quem não faz a vontade dEle. Quando é que isso vai entrar na sua cachola, da tua cabeça? E aí não é melhor? Aí eu falo só que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus não leva em conta os nossos pecados, realmente, né? Nós vimos esses dias, o salmista dizendo isso. E aí a gente aproveita. Meus irmãos, depois não vai ter. Jesus está dizendo aqui, esse homem ficou atormentado. Aí ele diz agora, né? Senhor, me dá um alívio. Não tem alívio, mas não tem. Quem está aqui, ou seja, no céu, não passa para o lugar onde você está. E quem está no inferno não passa para o lugar, para cá, para o céu. Não tem como. Vocês estão vendo? Ele proporciona um tal de um arrependimento depois. E arrependimento depois não existe. Não existe arrependimento depois. Arrependimento é nesta vida. Não é depois. Quando você vai entender isso? Para continuar caindo nesse pecado, caindo naquele pecado, e não luta como deveria lutar, e vai caindo, aí Deus pega de surpresa. Você sabe como é que Deus pega de surpresa? É assim, você cai no pecado e em seguida morre. Acabou. Não teve tempo de se arrepender. Hoje o pessoal está muita gente com medo do coronavírus, né? Olha, eu tenho medo do pecado, meus irmãos, não é do coronavírus, não. Eu tenho medo de pecar. Eu tenho medo de pecar e ir para o inferno. Isso eu tenho medo. Isso eu vigio. Estou tentando vigiar. Agora com coronavírus, com H1N1,
Como é a outra aí que está matando também um monte de gente que ninguém percebe mais? Como é? A dengue. Está aí. Não tem jeito. Vou me precaver? Vou me precaver. Agora, a dengue, H1N1, coronavírus, eles não podem me pegar no pecado. Porque se eles pegarem, se esses bichinhos aí me pegarem no pecado mortal e não der tempo de eu me arrepender, aí eu vou para o fogo eterno. É isso que eu tenho medo. Mas como nós nunca vimos o inferno, então nós não estamos preocupados com o pecado. Nós vivemos preocupados com outras coisas. Uma coisa eu sei, desse mundo eu irei partir um dia, com coronavírus ou sem vírus, ou sabe lá com o que, eu irei partir desta vida, mas meu Deus, como eu irei partir? Vocês que participam dessa missa das 6 horas, tem um grupinho aí, vocês já estão acostumados, já tem mais de 6 ou 7 anos que eu celebro essa missa, e eu estou sempre falando isso. Se o Senhor te chamasse hoje, para onde vocês iriam? Para a felicidade eterna com Deus? Ou para os tormentos do inferno? Para onde você iria? Por isso que a quaresma é tempo de refletir isso. Se Deus chamasse o padre José Augusto hoje, de surpresa, fui lá, caí no pecado mortal. Em seguida, Deus me chamou. Aí vem os julgamentos terrenos. Porque eu tenho o divino e tenho o terreno. O julgamento terreno é esse. Foi para o céu. É assim. O terreno. Os homens julgando minha vida. Não moraram comigo, não viveram comigo, não sabiam o que eu fiz, baseado apenas em coisas aí que me veem, né? Talvez celebrando uma missa e tirando conclusões e tudo, né? Ah, está no céu. É o julgamento terreno. Mas o julgamento divino seria o contrário. Por que seria o contrário? Porque o que eu fiz de errado você não viu, só Deus viu. E eu julgando que ia dar tempo para eu me confessar, Deus me levou e não deu tempo. E todo mundo, e as pessoas aqui dizendo, ele está no céu. Mentira, mentirosos, encara a verdade. Padre José Augusto não foi para o céu, coisa nenhuma, ele foi para o inferno. Porque ele brincou com a vida dele. Brincou de ser padre. Fez um belo de um teatro. Enganou todo mundo. Agora nós temos um intercessor no céu, São José Augusto. São José, eu ia até falar um negócio. Uma pinóia. São José Augusto, uma pinóia. Porque vocês não viram o que eu fiz. Terminando. Jesus veio do céu para falar que o inferno existe. Os homens estão dizendo que o inferno não existe, que é conversa fiada. Estão dizendo que não existe tormentos no inferno.